Olá, tudo bem? Nós já vimos nesse curso como trabalhar com estruturas de decisão simples, vimos também como trabalhar com estruturas de decisão aninhadas, if-else aninhados, aqueles que têm um efeito escada no código, e hoje eu vou apresentar para vocês as estruturas de decisão if aninhadas. Esse tipo de solução é conhecida por Hadouken por conta do efeito que ela deixa dentro do nosso código. Ah, e tem mais. Nessa sexta-feira, dia 23 de setembro, eu vou fazer um resumo para vocês de tudo que a gente já viu de estruturas de decisão. Quais são elas, como aplicar e onde aplicar. Depois dessa aula, você vai enxergar com mais clareza todas as possibilidades de uso das estruturas que eu já te ensinei. Porque uma coisa é você desenvolver exercícios pontuais, como eu tenho passado para vocês aí desde a aula 27. E isso é muito bom, mas eu quero que você tenha uma visão geral dos problemas e assim poder selecionar o tipo de solução que melhor se encaixa ao problema que você está tratando. Antes de continuar, eu queria te pedir para já deixar o seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai indicar para outros alunos. Bom, vamos para o entendimento do problema. É o seguinte, a gente tem que construir um programa que vai simular o desenvolvimento de um aplicativo que vai tentar fazer uma transferência eletrônica para uma outra conta. Tá? E para isso, o que eu preciso? Eu preciso que o usuário digite o login, a senha e o valor que ele deseja transferir. Tá? E a função desse aplicativo, ou a função desse programa que a gente tem que desenvolver, é simplesmente a parte de checagem. Tá? Então o nosso código ele vai ter que checar se o login que o usuário digitou está correto, se a senha que o usuário digitou está correta e se o saldo que o usuário digitou é menor ou igual ao saldo em conta. Se uma dessas informações não for verdadeira, o sistema tem que responder com uma das seguintes mensagens: login incorreto, senha incorreta ou saldo insuficiente. Agora, caso essas três informações estejam corretas, então a mensagem que o meu aplicativo tem que retornar é transferência concluída. E a gente vai partir também do seguinte, que o login correto para acessar o sistema é o 123, a senha correta 456 e o saldo em conta é de R$ 1.000. Então, bom, vamos iniciar a solução desse problema. Olha só, eu comecei aqui definindo três constantes, senha, login e saldo, com os valores exatos aqui que são fornecidos pelo problema. E qual que é a ideia desse exercício? É simular o desenvolvimento de um aplicativo que vai fazer consulta a uma base de dados. Tá? E os dados que a gente vai consultar são esses aqui: senha, login e saldo. Então, aquilo que o usuário digitar tem que ser confrontado com os dados fornecidos aqui na nossa base de dados. Vamos descer aqui para ver como é que eu iniciei a solução desse código. Olha só, eu estou criando aqui já a chamada de duas funções com Hadouken e sem Hadouken. Tá? Primeiro eu vou resolver aqui a solução com Hadouken. E olha só o que eu estou propondo aqui. Eu estou propondo que eu chame a função, que eu envie os valores que devem ser digitados pelo usuário. Repare que eu não estou usando aqui declaração, não estou declarando variáveis, né? Não estou digitando esses dados para ficar mais rápida a solução do nosso código. Tá? Então eu estou enviando direto os valores aqui. Então repare que eu estou enviando a senha 123, o login 456 e um valor de transferência de 500 que vai bater aqui com os valores que são fornecidos no problema. Tá? Então se eu envio esses três dados, né, a transferência é liberada. Né? Só que é o seguinte, a gente ainda não começou a trabalhar aqui com esse tipo porcentagem %S, que trabalha com string de caracteres. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a solução desse problema usando porcentagem %S, mas nesse momento eu ainda não vou explicar todas as características de se trabalhar com string de caracteres. Num momento apropriado do nosso curso, eu vou fazer isso. Então vamos lá, eu vou copiar aqui o nome da minha função e eu vou definir o retorno dela como um char, na verdade como um ponteiro char. Aqui eu vou definir os parâmetros que vão receber os valores enviados. Então o primeiro parâmetro vai ser o login, o segundo a senha e o terceiro é um double, vai ser o valor de transferência. Vamos começar então comparando o login com o login armazenado na constante. Se eu respondo sim para essa condição, eu crio aqui
um novo if, mas esse if agora eu vou comparar a senha. Se eu respondo sim para a senha, eu desço e comparo agora o valor. Se o valor, minúscula, meu parâmetro valor minúsculo. Se o valor é menor ou igual ao saldo, então o que acontece? Eu vou pedir para essa função retornar a seguinte string. Transferência concluída. Agora, vamos começar a construir a parte else dessa nossa estrutura, que vai formar o final aqui do nosso código Hadouken. Eu tenho que construir agora aqui a parte else desse if, né? Então, é a negação do valor menor ou igual ao saldo, tá? Então, se valor menor ou igual a saldo, o que eu tenho que retornar? Eu tenho a mensagem aqui que eu vou copiar daqui, olha. Tem que retornar essa mensagem, saldo insuficiente. Vamos colocar aqui em maiúsculo, transferência concluída. Agora, eu já construí aqui então a minha estrutura interna, o meu if-else interno. Agora eu tenho que escrever o else da senha, tá? Então, vou escrever o else da senha bem embaixo do if. Importante você sempre alinhar, né? Manter a indentação. E aqui eu vou retornar o seguinte. Se a senha for igual à senha que está armazenada na base, eu desço. Caso contrário, eu retorno a mensagem de senha incorreta. Copiar e colar aqui embaixo. E por fim, eu vou construir aqui o else, vou copiar e colar aqui, ó, o else que vai responder se o login estiver incorreto. Então já copio aqui a mensagem e está aqui, ó, resposta, login incorreto. Tá? Então está construído aqui o nosso código, ele já está perfeito aqui para teste. Vamos lá, vamos executar. Opa, apareceu aqui login incorreto. Por que apareceu o login incorreto? Vamos checar aqui. Eu enviei 123. 123 veio aqui para login. Eu comparei login com login. Deixa eu ver aqui em cima. Ah, login é 456. Tá, então o login que eu tenho que enviar é 456. E a senha, que é o segundo elemento aqui, é 123. Então, novamente, vamos rodar. Tá lá. Transferência concluída. Significa então que ele passou pelas 3 etapas: login, senha e valor. Tá? Vamos começar a colocar então agora erros nesse código, né? Então, digamos aqui que a senha, ele vai errar aqui na senha. Vamos lá. Login, aliás, perdão, ele está errando agora no login, né? 456 é o login. Então, digamos que ele acertou o login, mas que ele errou agora na senha 124. Vamos executar. Tá lá, senha incorreta. E agora eu quero fazer um saque maior do que, um saque não, uma transferência maior do que eu posso, né? Opa, senha incorreta ainda. Ah, eu não alterei aqui, ó. 123. Agora sim, eu vou testar a transferência. Olha lá, saldo insuficiente. Então a gente repara que esse código ele está redondinho, ele está bem funcional, porque ele emite 3 tipos de mensagens de erro, uma para cada valor enviado. Tá? Eu acabei de apresentar para vocês uma solução que é tida como solução Hadouken, e que na prática ela apresenta problemas de legibilidade. Mas talvez você não tenha enxergado esse problema nessa solução que eu propus. Por quê? Porque eu só trabalhei com 3 ifs e 3 elses. Vamos dar uma olhada agora nesse outro exemplo aqui de baixo? Olha só como fica essa solução, onde eu estou utilizando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ifs e 9 elses. Imagina você ter que dar manutenção nesse tipo de estrutura. Ou seja, você mexe aqui nesse if e aí você tem que mexer no else correspondente. Percebeu então o problema de soluções utilizando o Hadouken? Eu vou mostrar para vocês agora uma forma de corrigir o problema Hadouken. Essa proposta de solução, ela não utiliza else. E assim, a legibilidade do código fica muito mais simples. Vamos dar uma olhada como é que a gente constrói isso. Eu vou... Opa!
colei aqui no lugar errado. Eu vou declarar aqui, criar minha função aqui do mesmo jeito que eu estava criando a outra. Tá? Os parâmetros aqui, olha, vão ser os mesmos. Deixa eu copiar e colar. E aqui agora é o seguinte. Estão vendo essas estruturas, os 3 ifs aqui, ó? Eu vou até copiar aqui e vou colar aqui embaixo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar esses 3 ifs, que são ifs independentes, tá? E o que eu vou fazer? Se o login for igual ao login, eu vou retornar essa mensagem aqui. E para você agora, nesse momento, eu tenho certeza que está incoerente esse significado, né? Se a senha for igual a senha, eu vou pedir para ele retornar a mensagem senha incorreta. Continua incoerente. E se o valor for menor que o saldo, eu vou pedir para ele retornar saldo insuficiente. E caso ele passe por essas 3 condições, não emita nenhum desses retornos, aí eu peço para ele retornar para mim transferência concluída. Onde está a incoerência aqui? Se o usuário acerta o login, o sistema vai retornar para a gente a mensagem login incorreto. Então, a correção que a gente tem que fazer aqui é bem simples. Basta eu inverter o sinal. No lugar de igual, eu coloco diferente, e no lugar de menor igual, eu coloco maior. Então, o que vai acontecer? Se o login for diferente do login cadastrado, ele vai retornar login incorreto. Se a senha for diferente da senha cadastrada, ele vai retornar senha incorreta. E se o valor for maior que o saldo, ele retorna saldo insuficiente. Agora, caso nenhuma dessas 3 instruções seja executada, ele vai retornar para mim, então, transferência concluída. Tá aí, terminamos mais uma aula e se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu te ajudo. E se você ainda não deu o seu like, dá o seu like, assim você ajuda na divulgação do canal.